Era uma vez 3 cidades que faziam limites entre si. Havia a cidade de Tudo Vai Mal, a cidade de Tudo Vai Bem e a cidade de Nem Tanto. A cidade de Tudo Vai Mal e a de Nem Tanto viviam em atrito. Sempre havia um assunto que gerava atrito. Então, eles não se davam bem. Aí, um belo dia, o prefeito da cidade Tudo Vai Mal resolveu sair dos limites da sua cidade e foi caminhar lá e achou uma faixa de terra. Achou interessante, falou, eu nunca tinha prestado atenção nessa faixa de terra que existe aqui, eu vou pesquisar a quem pertence. Aí voltou para sua cidade, começou a pesquisar e não achou nenhum registro daquela faixa de terra. Aí ele pensou, se essa aí é uma terra de ninguém, então é minha. Eu achei, eu vou registrar no nome da cidade e vou ampliar, né, os limites aqui da cidade. Só que a cidade de Nem Tanto ficou sabendo. E o prefeito foi lá. Falou: não, eu já tinha visto também essa faixa de terra e eu estava justamente fazendo isso, pesquisando para ver que se é terra de ninguém, eu vou registrar como pertencente à minha cidade. Ele falou: mas não vai não, porque eu achei primeiro, então é da minha cidade. E a de Nem Tanto falou: não, então vamos fazer o seguinte, vamos dividir ao meio. Fica metade pertencente à minha cidade e a outra metade fica pertencente à sua cidade. Não, a cidade de Tudo Vai Mal não concordava com nada. Não, porque vai ser minha, porque eu que achei, porque eu já vou integrar e não. E essa briga foi tomando uma proporção tão grande que acabou virando uma guerra. Sim, uma guerra com bomba. A cidade de Tudo Vai Mal jogou uma bomba lá na cidade de Nem Tanto. E eles se assustaram. Aí o prefeito de lá falou: não, não vai ficar assim. E aproveitou, pegou e jogou uma bomba na cidade de Tudo Vai Mal. E eles começaram a guerrear com bombas. E as casas começaram a ficar destruídas, o trabalho deles estava totalmente comprometido, porque eles estavam lá trabalhando, como era tão próxima uma cidade da outra, fazia um limite, não tinha nem como acionar um alarme avisando que vinha bomba. Quando via, já estava lá a bomba explodindo. A mesma coisa da cidade de Nem Tanto para de Tudo Vai Mal. Eles estavam lá trabalhando e de repente uma bomba explodia. E as cidades estavam ficando acabadas. Casas todas destruídas, às vezes caía a metade, prédios rachados. As pessoas, qualquer barulho, estavam tão desesperadas, os habitantes das duas cidades, qualquer barulho já se jogavam no chão. Tava um caos. Aí a cidade de Tudo Vai Mal falou: vou ter que mudar a estratégia, porque senão vamos ficar as duas totalmente destruídas, né? Eu vou fechar todo o limite. Então chamou toda a guarda e falou, deu a ordem, vocês se posicionem no limite da nossa cidade com a Nem Tanto e da nossa cidade com a Tudo Vai Bem. Ninguém entra e ninguém sai. Essa era a ordem. Aí a cidade de Nem Tanto falou, vou fazer igual.
e chamou toda a guarda e falou: vocês se posicionem no limite da cidade, da nossa cidade com a Tudo Vai Mal, e no limite da nossa cidade com a Tudo Vai Bem. E fecharam toda a divisa. Ninguém entrava e ninguém saía. Por que essa estratégia? Para fragilizar. Porque a hora que acabasse todo o provimento, que começassem a passar dificuldades por não terem comida, por não terem água, aí o primeiro que sentisse mais isso iria se render. Aí, quando se fechou, né, as divisas, no dia seguinte chega uma senhora de cadeira de rodas, trazendo no colo uma mochila, e chegou ali na divisa da Tudo Vai Bem com a Tudo Vai Mal. Aí os guardas que estavam ali falaram: não, ninguém entra, ninguém sai, isso é uma ordem e não podemos deixar de cumprir. Aí essa senhora falou: mas eu sou a mãe do carteiro. O meu filho está muito doente e não ia conseguir entregar as cartas. Agora, mesmo em guerra, a correspondência é muito importante. Eu não posso deixar de entregar. Por isso, mesmo debilitada, eu vim. Eu vim trazer as correspondências. Aí o rapaz falou: eu não posso tomar decisão. Peraí, que eu vou consultar o meu superior. E foi lá dentro, chamou, explicou para o superior. Aí voltam os dois. Aí o superior falou: qual é o seu nome? Aí ela falou: eu me chamo Angélica. Então, dona Angélica, a senhora trouxe as cartas? Ela: sim, estão aqui na minha mochila. Ele falou: abra que eu quero ver. Ela abriu e realmente lá dentro só tinha cartas. Aí ele pensou, falou: vai que tem alguma correspondência importante? Está bem, pode entrar. E lá foi ela. No dia seguinte, ela fez a mesma coisa na divisa com a cidade Tudo Vai Bem, divisa com a cidade Nem Tanto. Chegou lá, explicou para o guarda quem ela era, ele também foi lá dentro, chamou o superior veio, perguntou o nome dela, ela falou: me chamo Angélica, sou a mãe do carteiro. Em tempos de guerra, as correspondências têm que ser entregues. Aí ele pensou, falou: tá bom, pode entrar. E isso se tornou rotineiro. Um dia a dona Angélica entrava na Tudo Vai Mal, no outro dia a dona Angélica entrava na Nem Tanto. E assim foram passando os dias, até que os prefeitos das duas cidades resolveram se encontrar para ver que aquela guerra não estava sem sentido, né? Os dois estavam já muito debilitados, as duas cidades. Elas já não tinham mais quase nada para comer, a população estava fragilizada. Eles falaram: bom, vamos então encerrar essa guerra, vamos dividir a terra de ninguém ao meio, metade fica para Tudo Vai Mal, a outra metade fica para Nem Tanto, e a gente encerra essa guerra. Concorda? Aí o outro prefeito falou: concordo. Aí eles falaram: bom, então nós temos que fazer um evento, né, para comunicar à população que nós chegamos a esse resultado. E, como todo evento político, tem alguma homenagem. Aí eles falaram: quem que nós vamos homenagear? Aí o prefeito da cidade de Nem Tanto falou: a gente podia homenagear a mãe do carteiro, que eles foram imparciais, mesmo o carteiro estando doente, a sua mãe cumpriu com a obrigação
em dia nenhum deixou de entregar as cartas. Então vamos homenagear a Dona Angélica. Ah, boa ideia! Aí eles chamaram 2 policiais, um de cada cidade, falaram: agora vocês vão lá no correio e conversem com a mãe do carteiro, peça para ela vir aqui, a Dona Angélica, ou se o carteiro já tiver bom de saúde, converse com ele, peça para que a mãe dele venha até nós para a gente combinar essa homenagem. E lá foram os 2. Chegaram lá no correio. Ah, nós viemos aqui, queremos falar com a Dona Angélica, a sua mãe. Aí ele falou: não, a minha mãe é falecida há mais de 10 anos. Aí eles falaram: mas você não estava doente? Ele falou: não, de jeito nenhum. Eu estava bom. E a minha mãe também não chama Angélica. A minha mãe chama Isabel. Aí eles falaram: ai meu Deus, e agora? Aí os 2 guardas saem do correio falando: ai, 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 como é que nós vamos levar essa história para os prefeitos? É bem capaz deles voltarem com a guerra. Aí um dos guardas teve uma ideia. Falou: ué, se ela andava, né, se locomovia com cadeira de rodas, vamos lá na loja onde vende as cadeiras de roda. Eles devem saber o endereço dela, porque devem ter ido entregar a cadeira de rodas lá. Boa ideia! Aí lá foram os 2, lá para a loja que vendia cadeira de rodas. Chegaram lá, falaram: a gente gostaria do endereço da Dona Angélica, ela já deve ter comprado uma cadeira de rodas aqui, vocês forem entregar, a gente precisa desse endereço. Aí o dono da loja falou: olha, a Dona Angélica veio sim comprar a cadeira de rodas aqui. Nesse tempo de guerra, ela comprou todos os dias uma cadeira de rodas. Mas ela veio aqui andando e saiu daqui empurrando a cadeira de rodas. Portanto, não sabemos o endereço dela. Agora, o que eu sei é que ela resolveu vir comprar a cadeira de rodas porque ela ficou sabendo que essa guerra sem medida, sem razão nenhuma, totalmente descabida, estava fragilizando tanto as pessoas e ela estava ferindo tantos inocentes que o hospital, tanto da cidade Tudo Vai Mal, quanto o hospital da cidade Nem Tanto, não tinha mais leito. As pessoas feridas eram tantas que não tinha mais leito. Eles estavam acomodando os feridos no chão. A Dona Angélica ficou indignada com isso e resolveu dar um jeito para ajudar esses inocentes. Então, o que ela pensou? Se eu for levando a cadeira de rodas até lá e pedir para entrar, para entregar no hospital, não vão deixar, porque a ordem é: ninguém entra, ninguém sai. Agora, se eu for com um bom motivo entregar as cartas e for na cadeira de rodas, não tem como não me deixar entrar com a cadeira de rodas, porque é minha forma de locomoção. Então, eu não vou precisar de nenhuma burocracia e não corro o risco de levar um não. E vou conseguir ajudar aqueles inocentes que, além de estarem feridos, não merecem ficar deitados no chão de um hospital. E foi assim que ela resolveu, todos os dias, entrar numa cidade, no outro dia entrava na outra, num dia Tudo Vai Mal, na outra nem tanto, deixava a cadeira de rodas lá no hospital e bem de noite,
Quando ela percebia que a guarda estava meio sonolenta, meio distraída, ela saía andando e nunca foi pega. E aí, no dia seguinte, ela podia entrar novamente com a cadeira de rodas. Os guardas ficaram boquiabertos. Falou, mas meu Deus, que atitude maravilhosa! Precisamos encontrar a dona Angélica. E aí saíram para a rua perguntando para todo mundo. Quem estava andando na rua, eles perguntavam, comentavam dessa atitude da dona Angélica, pedia ajuda para que tentassem encontrá-la. E aí um foi falando para o outro, e um foi falando para o outro, e um foi falando para o outro. Nunca mais ninguém viu dona Angélica, mas a população encontrou uma resposta para essa atitude. Só pode ter sido um anjo, por isso se chama Angélica, de angelical. Um anjo que teria na alma toda essa solidariedade, toda essa empatia para ajudar aquelas pessoas inocentes que estavam passando por um momento extremamente difícil, totalmente fragilizados, e ela encontrou esse caminho para chegar lá. Então a população começou a tomar o exemplo da dona Angélica para si, colocando o sentimento de empatia, de solidariedade no coração de cada um. E que esse sentimento seria o combustível que iria abastecer as ações de cada um deles. E com essa história, nós podemos trazer esse exemplo e esse sentimento de empatia e de solidariedade para o nosso coração, para que a gente, a partir de agora, sempre lembre da dona Angélica e não deixe de ajudar em momento algum, por mais difícil que seja, aquele que está passando por um momento difícil, aquele que está fragilizado, e que nós, com um pouquinho de boa vontade, envolvida nesse sentimento de solidariedade, de amor ao próximo, que a gente coloque esse sentimento em ação. E assim, com esse belo exemplo, a nossa história chegou ao fim. Até a próxima!